Salve, doutor Maris. Olá, Marcos, como vai? Tudo em ordem? Me ouve bem? Bem, muito obrigado. Que bom. Então, nós estamos dando início hoje a uma conversa, a um diálogo com aquele que eu sempre digo a todos os advogados, que é o maior de todos nós, doutor Antônio Cláudio Maris de Oliveira. Ele que nos representa, ele que é o nosso farol, ele que é o nosso norte, a nossa estrela, a guia, especialmente nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, nesses momentos tão duros que nós estamos vivendo. E eu estou vendo aqui conosco, doutor Marisa, a Maria Ângela Borsoi, que foi a secretária pessoal de Dom Paulo por tantos anos e que hoje é ela que cuida do acervo histórico dele, e o senhor que junto com ele capitaneou tantas lutas e que hoje capitaneia junto com tantos amigos a Comissão Arnes. Então nós vamos falar de liberdade, vamos falar de advocacia, vamos falar de democracia, mas eu queria externar ao senhor, doutor Marisa, a minha imensa alegria, a minha imensa satisfação de estar recebendo o senhor nesse dia tão especial para nós, que é o Dia do Advogado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Embora eu saiba que as palavras ditas por você provêm da nossa amizade, do grande carinho que eu nutro por você, e sei, portanto, que não correspondem bem à verdade, eu muito me envaideço com essas palavras, viu? Eu sei que não são verdadeiras, mas elas me tocam profundamente, vindas de você especialmente, você que tem se revelado um dos grandes advogados brasileiros, você que em Curitiba, em São Paulo, em Brasília e em outros estados onde advoga, já tem recebido aplausos e o reconhecimento de todos aqueles que trabalham no mundo jurídico. É uma grande honra ser seu amigo. O senhor imagina é minha, doutor Maris. Muito obrigado. Doutor Maris, eu queria que o senhor começasse, antes da gente chegar no assunto da liberdade, da democracia, o seu escritório Maris de Oliveira está brilhando há 50 anos, mais de 50 anos. E é uma história tão bonita que eu tive a oportunidade de ouvir algumas vezes, de lhe visitar outras. E o senhor, seria uma alegria se o senhor compartilhasse um pouco dessa história com quem está nos acompanhando, porque é uma trajetória linda, de sucesso, e eu acho que merece ser contada. Eu formei-me em 1969 pela PUC de São Paulo, já trabalhava em escritório de advocacia de meu pai desde 1961, desde os 15 anos. Papai desenvolvia a advocacia civil, nunca trabalhou no crime, e eu era office forum dele, não é? Em 1968, 69, a convite do advogado José Carlos Dias, participei da minha primeira causa penal com ele. E a partir daí não abandonei mais o crime. Fui pelo caminho do crime e estou advogando, portanto, há 52 anos. O escritório existe desde 1970. Começamos num escritório na Praça da Sé, numa época em que a Praça da Sé era habitável, não é? Era frequentável e, infelizmente, hoje São Paulo sofreu uma deterioração do centro muito grande, está deteriorado, mas ainda mantém o seu charme e a sua beleza. Saí da Praça da Sé, abri um escritório na Rua Nestor Pestana, perto da Consolação. Começamos eu e um primo meu, Alberto Viegas Maris de Oliveira. Trabalhamos juntos 20 anos. Alberto depois foi para o Tribunal de Justiça pelo 5º Constitucional. Eu saí da Nestor depois de 28 anos, fui para a Avenida Paulista e da Paulista vim aqui para Alameda Santos, escritório que você conhece. Me dá sempre muito prazer recebê-lo aqui. Essa é a minha trajetória, sempre no crime. Devo muito a duas instituições. Uma é a instituição da advocacia dativa. Naquela época,
havia Procuradoria de Assistência Judiciária em São Paulo, não havia Defensoria Pública. Os procuradores lotados na PAJ eram em número insuficiente para atender os réus pobres. Por esta razão, os juízes do júri, eram 2 tribunais do júri, nos nomeavam advogados dativos. Foi assim que eu aprendi a advogar. E também, logo em seguida, talvez em um ano depois de formado, eu passei a advogar no Centro Social da Polícia Militar, cabos e soldados, de forma que foram as 2 escolas que me deram condições de me desenvolver na parte penal, na parte criminal. E as coisas foram se desenvolvendo. Assisti nesses 50 anos a uma série de transformações na administração da justiça e na advocacia especificamente. Continuo, acho eu, com o mesmo ardor, com a mesma gana, garra, vontade de servir, vontade de ser a voz de quem não tem voz, que é o nosso papel. Tenho muito orgulho de postular em nome de alguém, especialmente postular pela liberdade, de forma que nasci advogado e vou morrer advogado. Muito bonito, doutor Mariz. A voz de quem não tem voz, postular em nome de outro. E certa feita ouvi o senhor dizendo que a pessoa presa só tem um interlocutor com a sociedade, com a sua família, com a justiça, que é justamente o advogado. É a voz de quem não tem voz. Muito bonito. Muito obrigado, doutor Mariz. E nessa sua trajetória, o senhor foi secretário de Estado e o senhor foi presidente da OAB. Como é que foram essas experiências, doutor Mariz? Eu presidi a Ordem por 2 vezes, em 1987, 88, 88, 90. Foi uma experiência riquíssima, especialmente porque peguei uma época muito rica de redemocratização do país, assisti e participei de todos os movimentos desta época. O primeiro deles foi pela anistia. Nesse momento conheci Dom Paulo, né? E lutamos juntos, eu timidamente, ele com grande coragem, com grande denodo, com grande proficiência. Aliás, me parece que ontem comemorou 100 anos de Dom Paulo, salvo engano. Isso mesmo. Não é? Isso mesmo. E em seguida tivemos a campanha pelas diretas. Não fomos vitoriosos, mas fomos, porque logo em seguida a Assembleia Nacional Constituinte foi instalada. Em 88 tivemos uma nova Constituição e logo em seguida as eleições diretas depois de muitos anos. Essas lutas todas foram memoráveis. Eu estava à frente da Ordem de São Paulo, conheci nesta oportunidade companheiros gloriosos, Mário Sérgio Duarte Garcia, José de Castro Bige, Márcio Tomás Bastos e tantos outros. Hoje prestamos uma homenagem a Mário Sérgio que foi o presidente da comissão suprapartidária em prol das eleições diretas. Mário Sérgio, que teve momentos gloriosos como presidente da Ordem de São Paulo e da Federal, foi um homem de muita coragem. Eu conto um episódio muito significativo. Salvo engano, em 1981, 82, foram presos em São Paulo Dalmo de Abreu Dalari e José Carlos Dias. E fomos todos para a porta do DOPS, e ali ficamos. E Mário Sérgio, como presidente da Ordem, entrou no prédio e declarou-se preso. Disse ao delegado: estou aqui para ser trancafiado também. O delegado, espantado, perguntou por que aquilo. Ele disse: olha, eu só sairei daqui com os 2. Uma hora depois estavam todos na Praça General Osório, sendo abraçados pelos advogados que eles estavam. Momentos de grandeza da advocacia, momentos que se repetem, se repetiram no curso da nossa história, e mais do que nunca, nos dias de hoje, os advogados novamente estão na vanguarda da resistência. Nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de conturbação institucional, conturbação social, riscos de ruptura,
e os advogados estão presentes. E eu acho que, enquanto houver advocacia, haverá resistência. Nós estaremos, como sempre estivemos na história da humanidade, à frente das liberdades, à frente da cidadania, à frente, enfim, da democracia e do Estado de Direito. E nessa resistência, doutor Marisa, eu acho que aqui é o ponto central de ouvir o senhor, qual é o papel do advogado? Nesse momento turbulento e de ser a resistência, como que na prática o advogado, qual que é a sua mensagem aos advogados para que tomem quais atitudes, o que nós devemos fazer nesse momento para efetivamente sermos a resistência a este ataque tão violento que está sendo feito à democracia? O advogado é um ser que tem por função postular em nome de outrem. Mas nós não postulamos só em nome daqueles que depositam seus direitos, suas reivindicações sobre os nossos ombros. A nossa postulação também é de caráter geral. Na verdade, nós somos postulantes dos anseios da sociedade como um todo. O advogado clama por justiça e clama pelo reconhecimento dos direitos coletivos. Nós somos, portanto, porta-vozes dos interesses maiores da sociedade. Isto é um aspecto. O outro aspecto é que nós temos uma incompatibilidade natural com as situações de injustiça, com as situações em que não paira a liberdade, em que não é a liberdade soberana. Nesse momento, nós nos rebelamos. Nesse momento, nós temos uma única advocacia a exercer, que é a advocacia em prol da volta da democracia. Portanto, todas as vezes que há uma ruptura, todas as vezes que há um risco de ruptura, os advogados lá estão e lá estiveram. As grandes causas da nacionalidade, as grandes causas da humanidade tiveram os advogados como porta-voz. Na escravidão éramos nós, na independência do Brasil fomos nós na frente, aqueles que não eram ainda formados no Brasil, porque não havia faculdade de Direito, mas vinham de Coimbra, vinham de Paris e assumiam as vanguardas das grandes lutas. Foi assim contra a ditadura militar, foi assim contra a ditadura de Vargas, sempre nós. E nós, de novo, aqui estamos. A minha conclamação, humilde conclamação, é que os advogados não se despojem nunca desta sua dificuldade em conviver com as situações injustas. E também não deixem de ter esse arrebatamento em prol dos interesses coletivos. O advogado, pela sua própria natureza, tem uma grande incompatibilidade com o autoritarismo. O autoritarismo representa tudo aquilo que representa a negação da advocacia. Nós gostamos do contraditório, o autoritário não gosta. Nós sabemos que a verdade não é algo único. Há várias verdades. Há uma verdade com a petição inicial, há uma verdade com a contestação, outra verdade com a sentença. Então nós sabemos que nós não somos donos da verdade, o autoritário não. O autoritário afirma, eu tenho a verdade, eu tenho a caneta. Aliás, essa expressão está muito usada hoje. Eu tenho a caneta, eu posso, eu sou isso, eu sou aquilo. Esse é o autoritário. E essa incompatibilidade nos coloca contra o autoritarismo. Nós somos homens de uma formação não maniqueísta. Nem tudo para nós é absolutamente bom, absolutamente ruim, belo ou feio. Nós sabemos que há o verso e o reverso. Por isso é que nós conseguimos advogar, especialmente no crime. Nós não somos avessos àqueles que pecaram, àqueles que cometeram delitos, porque nós pecamos, nós cometemos delitos, nós temos a consciência da fragilidade da condição humana. Nós sabemos das misérias e das grandezas do homem. Isso nos dá condições de defender. Nós não defendemos necessariamente para inocentar. Nós defendemos para que justiça seja feita, para que os direitos do condenado sejam observados. E nada disso é do agrado do déspota.
O déspota não gosta de advogado. Napoleão quis cortar as nossas línguas. Isso é literal. Ele quis cortar a língua dos advogados. Nós tivemos na Revolução Francesa, no pior momento do terror, a advocacia afastada do tribunal, da convenção, dos julgamentos. Não havia defesa. Mais de 1.000 cabeças rolaram em menos de alguns meses. Aí voltou a advocacia a vigorar. Portanto, há ruptura que nos atinge, mas sempre há a volta do advogado. Napoleão disse, muito ruim com eles, pior sem eles, retorne à ordem. Ele havia fechado a ordem dos advogados. Aqui no Brasil, quantos e quantos advogados foram presos? Quantos e quantos advogados tiveram que sair do país? E quantos advogados foram mortos? E assim foi agora, assim foi lá no passado, e assim é hoje, e assim será no presente. Esta é a mensagem minha aos jovens advogados. Não se despojem jamais dessas características, porque essas características é que fazem o advogado vocacionado, o advogado verdadeiro. Esse rol de características constitui a nossa essência, constitui a nossa raiz, e nós não podemos perdê-la. Muito bom. E eu estou de pleno acordo com o senhor, evidentemente, e assumi esse chamado à responsabilidade desde a primeira vez que ouvi e tive a oportunidade de lhe ouvir, e tenho tentado seguir o seu exemplo, doutor Maris. É hora do impeachment, doutor Maris? Para mim é hora tardia, não é? Para mim é hora tardia. São duas as respostas. Uma, do querer. O meu querer é que haja impeachment. A outra resposta diz respeito à possibilidade. Uma coisa é se querer, uma outra coisa é se poder. Eu, em relação a esta segunda menção, eu não saberia lhe dizer se há condições ou não de impeachment sobre o aspecto eleitoral dentro da Câmara. Vencerá o impeachment ou não? Isso eu não posso lhe dizer. O que eu posso afirmar, alto e bom som, é que o Brasil não aguenta mais 4 anos. Se nós tivermos este ano e meio, que ainda nos resta, e mais 4 anos, eu não sei o que será de nós. Na verdade, eu não sei o que será dos nossos filhos e dos nossos netos, né? E nem de vocês, mais jovens do que eu. De forma que não é... A questão não se coloca num prisma ideológico, a questão não se coloca num prisma partidário, não se coloca num prisma de simpatia ou antipatia, a questão é objetiva. O Brasil está indo por uma ruptura institucional e social. A miséria está aí, o desemprego está aí, a inflação está voltando, a economia paralisada, os direitos humanos ameaçados constantemente, a liberdade de imprensa ameaçada, a voz do advogado tentando se tolhê-la, de forma que há todo um rol de movimentos e de situações reais que nos dão, a mim pelo menos, nos dão muito medo do futuro. Nós não aguentaremos, acho eu, mais 4 anos. Na verdade, 5 anos e meio nós não aguentaremos. Concordo com o senhor também, e estamos nessa luta já há um bom tempo, né, doutor Maris? E aqui o senhor compartilharia conosco um pouquinho do trabalho que o senhor realiza junto à Comissão Arnes nesse movimento em favor, em prol dos direitos humanos? Claro, eu sou um dos fundadores da Comissão Arnes, sou de todos os membros, 22 membros. Comissão essa que agora contará com a sua colaboração, com a sua assessoria, a sua e de outros colegas. Eu sou, de todos os 22 fundadores, o que menos prestou serviços aos direitos humanos. Eu tenho lá companheiros que todo o Brasil conhece e reconhece, que deram a vida pelos direitos humanos. Todos companheiros de Dom Paulo, todos amigos de Dom Paulo, a começar pela nossa presidente de honra,
que está hoje com 93 anos, ela que me perdoe dizer a idade, mas uma mulher ainda ativa, ainda lúcida, ainda corajosa e pronta para enfrentar problemas. O nosso presidente é o advogado José Carlos Dias, a quem eu já me referi, substituiu, por razões de viagem, Paulo Sérgio, perdão, Paulo Sérgio Pinheiro, e lá nós temos outros e outras batalhadores pelos direitos humanos. Mas eu estou lá, me orgulho muito de ter sido lembrado para integrar a Comissão Arnes, e ela tem ocupado uma posição de realce, presente em todos os movimentos, através de manifestações, através de visitas, conclamações que tem feito, sempre vigilante, para usar uma expressão que vem da UDN, da União Democrática Nacional, que direitos humanos, tal como liberdade, requerem uma eterna vigilância. Nós precisamos estar permanentemente vigilantes, especialmente nos momentos de hoje. Aliás, a Comissão Arnes volta a se reunir, ou volta a ser constituída uma comissão de direitos humanos, e leva o nome de Dom Paulo, em homenagem a ele, exatamente porque eu já sentia em 2019, o risco que o Brasil estava correndo. Logo no início do atual governo já se vislumbrava a possibilidade de um risco, a possibilidade de violências contra a democracia e contra os direitos humanos, razão pela qual esse grupo reuniu-se para fundar uma comissão que está à frente desta luta toda de preservação dos direitos humanos e de alcance de direitos humanos por parte daqueles que não os têm, não os possuem. Obrigado por isso, doutor Maris, muito obrigado. E aqui eu queria, voltando para a advocacia, doutor Maris, tocar em 2 pontos interessantes. Nesses 50 anos da sua trajetória de sucesso profissional, o senhor assistiu não só o movimento da anistia, o movimento das diretas já, o movimento da Constituinte, a sua presidência da OAB de 87 em diante, ali na OAB de São Paulo, mas o senhor assistiu uma transformação da advocacia mesmo, uma advocacia tradicional, com tipos tradicionais, para hoje uma advocacia de muito direito penal econômico. O senhor assistiu, por certo, uma transformação do papel dos juízes dentro do sistema judiciário. Esses são 2 pontos que me chamam a atenção e que eu gostaria dele ouvir um pouquinho sobre isso. Eu tinha uma advocacia, naquele tempo, a advocacia criminal era uma advocacia restrita a alguns crimes. Passaram a surgir novos crimes quando em função da ação predatória do homem. O homem passou a cometer violências que não cometia antes. Violências contra o meio ambiente, violências contra o consumo, violências contra o sistema tributário, violência contra o sistema financeiro e daí por diante. Em face dessas violências, em face dessa ação predatória do homem, o direito penal passou a criminalizar algumas condutas que não constituíam crime no passado. Com isso, houve uma amplitude do campo da advocacia. Por outro lado, houve também, e aí mais especificamente no campo da corrupção, houve também uma movimentação grande no país, e em torno dessa movimentação, ou como consequência dessa movimentação, criou-se uma cultura punitiva muito forte. E essa cultura punitiva, capitaneada pela imprensa, passou a ser acolhida pela sociedade. A sociedade passou a clamar por punição, esquecendo-se que o crime devesse ser combatido pelo ataque às suas causas e não às suas consequências. Quando se pune, e não estou dizendo que não se deva punir, mas quando se pune, se está agindo pós-crime. O crime já ocorreu. E essa punição não intimida o criminoso.
Tanto isso é verdade que nós temos 850 mil presos e a criminalidade está aumentando a cada dia. É preciso que nós ataquemos as raízes do crime. Qual é a raiz do crime violento? Basicamente, não exclusivamente, mas basicamente são as diferenças sociais que provocam os crimes violentos. Qual a raiz da corrupção? É a falta de mecanismos no ordenamento de proteção do erário. Nós temos aí lacunas na lei que possibilitam a corrupção. E a corrupção também tem sua origem ética muito forte. Não é? Nós precisaríamos de uma reeducação ética para que o homem passasse a respeitar o que não é só seu ou o que não é seu e é dos outros. E aí, esse movimento, capitaneado pela imprensa, atingiu a magistratura. Não a magistratura como um todo. As generalizações são muito difíceis, mas atingiu alguns juízes. Atingiu alguns juízes que passaram a se julgar combatentes do crime. Mas, Marlos, juiz não combate, juiz julga. Juiz diz a lei. Juiz não é instrumento para acabar o crime. Ele tem obrigação de cumprir a sua obrigação, a obrigação da sua consciência, a obrigação da sua lhe imposta pelas suas funções, é uma obrigação relacionada à aplicação do direito penal àquele caso concreto. Ele não combate. Quando se diz que se está combatendo o crime com prisões, com balela, mentira, falácia, para que a sociedade passe ainda mais a aclamar, a conclamar, a pedir enfaticamente punição, como se a punição resolvesse, como se as prisões resolvessem. Estão aí as prisões e o crime continua. De forma que, infelizmente, e nós tivemos agora um exemplo disso, houve um desvio de rumo da magistratura. E houve também, no meu entender, um desvio de rumo do Ministério Público. O promotor é promotor de justiça. O promotor não é o acusador obstinado. Não há e não deve haver fanatismo na ação de acusar. Tanto isso é verdade que grandes promotores comprometidos com o justo, pedem absolvição, quando entendem que o acusado não deve ser condenado. Então, é preciso moderação, é preciso limites na ação do promotor, é preciso limites na ação da autoridade policial. E esses limites quais são? Esses limites são os direitos individuais. É simples. Puna-se. Combata-se o crime através do combate às suas causas. Mas se não der certo, que se puna aquele que cometeu o crime. Mas que se aplique a ele a pena justa, que se faça justiça a ele. Que não se saia desses limites para dizer-se, olha, está havendo punições, como se isso estivesse representando a panaceia dos nossos males, o remédio dos nossos males. Ao contrário, isso está agravando uma turbulência na sociedade muito grande. A sociedade se tornou uma sociedade rancorosa, intolerante, não é? Há um retrocesso da sociedade em relação ao crime, que atinge a advocacia, não é? Que nos atinge. Nós estamos sendo considerados, você, grande advogado criminal que nós todos, nós somos meio que considerados longamanos, auxiliares do crime. Nós não somos defensores do crime. Nós somos porta-vozes dos direitos do acusado, que são direitos de todo cidadão. É preciso que se lembre que o crime não é um fenômeno afastado da sociedade. O crime é um fenômeno social, é um fenômeno humano. Portanto, cada um e qualquer um de nós poderá se ver às voltas com um crime. Quem diz em sã consciência que jamais cometerá um crime? E mais do que isso, quem em sã consciência pode achar que jamais sentará no banco dos réus, mesmo inocente? Nós sabemos que a inocência e a culpa dependem de uma série de circunstâncias, quer vivenciais, quer jurídicas. Há de se acusar, e isso existe a cada instante, a cada minuto, se está acusando inocentes.
se está acusando culpados, mas imputando-lhe uma culpa maior do que na realidade. E isso tudo teria que fazer com que a sociedade desse valor à defesa. Que a sociedade entendesse que a sua expectativa diante do crime não pode ser só uma expectativa pró-condenação. Há de se aplaudir também a inocência, porque há a condenação de um lado, a inocência do outro, há a culpa de um lado e a inocência do outro. A sociedade precisa estar preparada para esses dois aspectos e não dar realce apenas à condenação e à culpa. Muito bom. Doutor Maris, eu quero lhe fazer um último pedido. O senhor, nessa sua trajetória, atendeu centenas de pessoas, de personalidades, pro bono, dativo, pessoas simples, pessoas, empresários. O senhor não quer acabar a nossa conversa contando um caso ou uma causa que tenha lhe marcado verdadeiramente? Eu sei que são centenas, mas quem sabe uma, porque as pessoas... É uma aula hoje, um registro histórico. Eu estou muito emocionado de estar conversando com o senhor e tanta gente aqui conosco e lhe parabenizando e agradecendo a sua mensagem e o fato do senhor ser o nosso farol, a nossa referência. E quem sabe a gente pudesse caminhar e encerrar com algo leve e interessante, e com uma dessas causas tantas que o senhor atendeu na sua trajetória e atende na sua trajetória, e tomara continue atendendo aí por uma centena de anos e permaneça sempre junto e nos orientando sempre. Bem, há um júri, na verdade, uma parte muito curioso, anedótico, mas real e verdadeiro, e de natureza etílica. E eu vou explicar. Dizia o promotor de justiça: o acusado, meu cliente, dativo até eu era, o acusado não é um homem pobre, como afirma o advogado. Tanto não é pobre que diariamente, no fim do expediente, ele passa numa padaria e pede rabo de galo, e toma rabo de galo. E sabem, vossas excelências, dizia ele se dirigindo aos jurados, o que é rabo de galo? Rabo de galo é pinga com... não é pinga, é uísque com cinzano, dizia ele. Eu ouvi aquilo e ele repetiu. Na terceira repetição do uísque com cinzano, eu pedi uma parte, fiz as ressalvas justas à sua cultura jurídica, à sua eloquência, mas disse a ele: doutor, o senhor vai me perdoar, de direito penal entende o senhor, mas de cachaça entendo eu. De modo que quero lhe contar que rabo de galo é pinga, é cachaça com cinzano. Nesse momento, 3 jurados fizeram assim. 3 jurados abraçaram a tese que era verdadeira do rabo de galo, com pinga e com cinzano e não com uísque. Isso é uma anedota, mas aurida da minha experiência, é um fato verdadeiro. Muito bom, muito bom. Doutor Maris, eu quero lhe agradecer demais, dizer a todos que estão nos acompanhando que esse registro fica gravado no YouTube do escritório Arnes de Oliveira e Andreasa. Quero dizer a todos vocês que eu poderia ter apresentado o currículo do Dr. Maris, poderia ter falado sobre ele muito, mas que eu fiz questão de, no começo, tratá-lo como ele verdadeiramente é e como ele me ensinou. Como é que o senhor gosta de ser chamado? Um dia eu perguntei ao Dr. Maris, ele me respondeu: advogado criminal. E é assim que eu assino até hoje o meu currículo também. Quando me perguntam como é que eu gosto de ser chamado, eu gosto de ser chamado advogado criminal. Rico currículo já. Riquíssimo. Um grande abraço. Grande abraço, muito obrigado. Um abraço a todos os que nos ouviram e sempre estarei à sua disposição para esse momento de, para mim, muito prazer e muita alegria conversar com você. Obrigado, doutor Maris. Obrigado, meu presidente. Um abraço. Um beijo, um abraço forte ao senhor e a todos. Tchau, tchau. Obrigado.